você, muito bom dia, domingo, dia 16 de maio, pela graça do bom Deus, vivos e com saúde. Aos meus irmãos e amigos, um grande abraço, um ósculo santo, né? Pela graça do bom Deus, já retornamos às atividades normais na comunidade. Os juniores, os adolescentes, exceto ainda aos menores de 9 anos, nós não estamos ainda tendo trabalho, né? Mas alguns não podem estar na comunidade. Alguns têm as comorbidades, né? Têm as suas limitações e estão em casa. Então, a você que está em casa, um grande abraço. Obrigado pelo privilégio de poder chegar até a sua casa e lermos, aprendermos juntos com o Senhor através da sua palavra. Convido você hoje a abrir comigo em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 1. Os versículos 2 e 3 nos dizem assim: Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É o início do livro do profeta Isaías. Deus está enviando uma mensagem ao povo de Israel. E ele está fazendo uma comparação incrível. Ele está dizendo: presta atenção, céu, presta atenção, terra, porque quem fala é o Senhor, não é o profeta Isaías, é o Senhor. E o que o Senhor fala? Ele fala: criei filhos e os exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. Eles pecaram contra mim. Eles desviaram do Senhor. E no versículo 3, então, ele começa dizendo o seguinte: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel, o povo, não entende, não conhece o Senhor. Em algumas regiões, nós temos esse animal jumento. Em algumas regiões é chamado de burro. Em algumas regiões é chamado de asno. Em algumas regiões é chamado de jerico. Todos eles é a mesma raiz, né? São esses animais que o Senhor compara, o boi e o jumento. O boi, ele conhece o seu possuidor. No sítio do meu avô, onde eu morava, tinha lá os bois. E aí você podia chamar, o boi não vinha. Mas quando era o meu avô, ele dizia ou, ou, ou. Os animais vinham tranquilo, um atrás do outro, porque havia refeição. Eles conheciam quem era o seu possuidor. O jumento, segundo a Bíblia, conhece a manjedoura do seu dono. Que lugar é esse, a manjedoura? É lá no estábulo, onde é servido a refeição. Então, o jumento é muito inteligente, o burro é inteligente. O burro é inteligente, ele sabe onde é a manjedoura do seu dono. Porém, o Senhor está nos chamando a atenção para um fato. Porém, o Israel, o povo, a nação, não entende, né? Está distante do Senhor. Então, eu gostaria de chamar a nossa atenção agora para esse fato, né? O Senhor Deus, na sua palavra, ele tenta de todas as formas, desde Gênesis a Apocalipse, a se revelar ao homem, a revelar o grande amor que ele tem para com o homem, a revelar ao homem o grande projeto de Deus para salvar, para restaurar o homem. E eu espero que você hoje, pela graça de Deus, tem a revelação de quanto é grande, de quanto é sublime, de quanto é sobrenatural uma obra que ele fez em nosso favor. Nessa comparação, ele fala assim:
Céu, presta atenção. Terra, presta atenção. Porque quem está falando é o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles prevaricaram contra mim. Eles pecaram. Ou seja, eu e você nascemos já descendentes de Adão e Eva. Na verdade, lá atrás, quando voltamos na história da palavra de Deus, no livro de Gênesis, que significa o princípio de todas as coisas, nós temos um ato de desobediência, né? Por exemplo, você encontra isso em Romanos 5,12. Porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ali mesmo em Romanos, no capítulo 3, o verso 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem nasceu pecador. O homem nasceu sem destino, sem rumo. Por quê? Porque Efésios 2:1 vai nos mostrar isso. O fato de nascer pecador é algo extremamente sério. Por quê? Porque em Efésios 2:1 diz o seguinte: ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, o pecado nos matou. O pecado nos separou de Deus. O pecado impede de nós termos compreensão. Quem é o nosso possuidor? Quem é o nosso dono? Onde eu encontro a manjedoura do meu dono? Por quê? Porque o pecado fez isso, nos matou. Por isso que ele diz: céu, ouça, terra, preste atenção. Porque quem está falando é o Senhor. Criei filhos e os engrandeci. Ele colocou Adão em que lugar? Num jardim maravilhoso, onde tinha toda a espécie de árvores frutíferas, e exatamente aquela que Deus havia dito: não comerás, porque dela, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E foi exatamente ali que entra o pecado, que nos separa hoje, até hoje, de Deus. E aí nós temos como projeto de Deus levar a palavra dele ao coração do homem para que ele tenha os seus olhos abertos, porque ele não tem entendimento. Por mais que o Senhor se manifeste em toda a criação, em todo esse universo, o homem não tem entendimento, o homem está separado de Deus. Então preste atenção na palavra de Deus agora, tá bom? Preste atenção. João capítulo 3, o verso 16, nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção nesse texto, porque ele tem o conteúdo de um versículo apenas, tem uma mensagem riquíssima. Porque Deus, começa por Deus. Deus amou o mundo, se referindo ao homem, amou a nós, você que nos ouve agora. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, é dádiva, é presente, ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou, Deus entregou o seu filho com um propósito: dar a mim e a você uma coisa que nós não tínhamos: vida eterna, vida em abundância. Então, queria trazer à sua memória agora, queria que você pensasse numa coisa: Deus tem um testemunho
para nos dar agora, e está. Você pode conferir na sua Bíblia, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, olha que coisa riquíssima que Deus fala do seu testemunho dado a mim, a você e a nós, todos nós que estamos agora, né, ouvindo, acompanhando. 1 João capítulo 5, olha que coisa riquíssima. 1 João 5, versículo 11 nos diz assim: e o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Se você quiser anotar, 1 João, capítulo 5, o verso 11. O testemunho de Deus é este, que ele deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Que obra tremenda é esta? O seu Filho que veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria, cresceu, foi à cruz. Ao ser levantado da terra, conforme diz João 12:32, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Com que plano, que projeto é este? É de matar o meu, o seu, o nosso velho homem, conforme Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. E ao terceiro dia, o que acontece? Ele ressuscita. E Efésios 2,6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora preste atenção que eu queria terminar aqui, Evangelho de João capítulo 8, olha só que coisa rica que o Senhor Deus nos ensina. O Senhor Jesus está conversando, na verdade, com os judeus que criam no seu nome. Em João 8,32 ele vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando ele chega no verso 44, João 8,44, ele diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E no 47 ele diz assim: quem é de Deus? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. O Senhor Deus está falando seriamente através do Senhor Jesus Cristo aos judeus. O boi conhece o seu possuidor. O jumento, o burro, o jirico, o asno, ele conhece a manjedoura do seu dono. E o povo, Israel, não conhece o seu Deus. Esse conhecimento não é adquirido através de livros, através da história. Esse conhecimento é adquirido através da palavra de Deus. E a palavra de Deus revela em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é essa verdade que ele está ensinando. Vós tendes por pai ao diabo. Vocês não querem saber da verdade, porque o diabo ele não fala a verdade. Agora, quando a verdade vem, é hora de abraçar essa verdade. E aqui no verso 47 diz claramente: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então, você hoje, quero despertá-lo. Dê ouvidos à palavra de Deus. Dê ouvidos. Jesus veio e foi à cruz. E lá na cruz ele nos atraiu no seu corpo. E ao terceiro dia ele nos ressuscitou em novidade de vida. Lembre-se, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o testemunho de Deus não é o meu. O testemunho de Deus é este, que ele nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho.
Você não precisa mudar de denominação. Você não precisa sair da sua igreja. Você apenas vai no seu quarto e diz: Senhor Deus, eu quero vida eterna. E Ele vai lhe responder: pois então creia nessa obra que o meu filho realizou em seu favor. Ok? Foi um privilégio estar com você nesse domingo, dia 16 de maio. Um grande abraço, um excelente domingo para você. Foi muito bacana mesmo estar com você. Tchau!